Olá pessoal, sejam bem-vindos a Pontos Livros, e o livro de hoje é Os Livros da Selva, de Rudyard Kipling, esse livro maravilhoso de incrível. Mas antes de nós começarmos a falar um pouco mais sobre ele, eu já queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder as novidades que vão ter aqui no canal e segue a gente lá no nosso Instagram, que eu estou sempre postando alguma novidade, alguma foto, algum trecho de algum livro que eu gostei bastante e estou sempre compartilhando com vocês. É isso, pessoal. Então vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre essa obra incrível que foi Os Livros da Selva para mim. Esse livro aqui, ele foi escrito num período de uma pós-revolta que houve na Índia. O que aconteceu foi que no ano de 1857 houve uma revolta na Índia contra a colonização britânica que estava acontecendo lá naquela época. Mas os britânicos conseguiram conter aquela revolta, terminando por estabelecer ainda mais o controle que eles já tinham antes. Foi nesse período que o Rudyard Kipling escreveu essa obra aqui. Inclusive, as pessoas que estudam essa obra vão dizer que o Rudyard Kipling ele estava fazendo analogias das relações do povo britânico com determinados povos lá da Índia. E, ainda mais, o Rudyard Kipling tem um tom muito imperialista na sua obra. Ou seja, ele apoia a colonização britânica mesmo. E outra influência para essa obra aqui é que os britânicos eles começaram a sentir um interesse por saber histórias ou curiosidades do que se passava na Índia e surgiram algumas notícias e essas notícias são reais, se vocês procurarem na internet vocês vão encontrar, de determinadas pessoas que cresceram na selva completamente afastadas do convívio humano. Essas pessoas foram chamadas de crianças lobo, meninos lobo, pessoas lobo, e elas, quando trazidas da selva para a civilização, elas não sobreviviam muito tempo. Então, o Rudyard Kipling, unindo tanto essa circunstância do pós-imperialismo, como essas notícias que saíram nessas crianças ou meninos lobo, escolheu aqui para o seu protagonista o Mowgli, um menino que cresceria afastado da sociedade, sendo criado por uma família ou uma alcateia de lobos. E aí isso vai evocar também quem? Rômulo e Remo, né? Os fundadores da cidade de Roma lá da mitologia grega. Olha só que coisa. Agora vamos partir direto aqui para o conteúdo do livro, tá certo, pessoal? Porque é interessantíssimo. Apenas algumas histórias, eu confesso que não gostei, mas foram pouquíssimas. A maioria delas vai prender a sua atenção do começo ao fim. Cada um dos contos do Livro da Selva, na verdade, antes de serem esse compilado que nós conhecemos hoje, foram contos publicados em jornais. Depois o Rudyard Kipling os organizou e fez aqui os Livros da Selva, lançando um em 1894 e o outro em 95. E hoje nós compramos essa edição aqui que compila tudo que o Rudyard Kipling organizou. Então vamos falar primeiro do Mowgli, que é o nosso protagonista. Esse menininho ele vai aparecer ali perto de uma alcateia de lobos do nada uma certa noite, enquanto tá todo mundo ali na selva escutando os rugidos furiosos de um certo tigre que parece ter perdido ali uma das suas presas. E aí aquela alcateia imediatamente vai se apaixonar por aquele filhote de homem. E aí eles vão ficar muito encantados e Raksha, que é a mãe lobo, já vai colocar ali junto dos filhotinhos dela, vai botar ali para dentro daquele covil ou caverna onde eles moram. Mas quem é que vai aparecer logo depois dali? Porque avisado por um de seus capangas, que é o Tabaque, né, o tabaque é um dos animais, que agora eu não me lembro bem qual a raça dele, vou deixar aqui para vocês na tela do vídeo. E esse tabaque ele estava ali rondando, né, ele percebeu que o filhote de homem estava ali e foi contar para o tigre. E aí o tigre vai aparecer por lá, é o Shere Khan, né, esse tigre assustador, né, que inclusive ele é manco de uma das suas patas por conta de uma circunstância X que ele passou, vai tentar entrar ali naquele covil, mas a Raksha, olha só, a mãe lobo não vai deixar. O Shere Khan vai sair dali chateadíssimo porque ele gostaria de terminar o trabalho que ele começou, indicando assim que talvez ele tivesse até matado os pais do Mowgli, coisa que inclusive nas leis da selva, porque eles têm uma legislação própria, todos os animais vivem ali numa legislação que eles precisam obedecer e não podem matar seres humanos, porque quando se matam seres humanos, os seres humanos vêm matar os animais que eles mataram, né? Os seres humanos se vingam, então eles não podem matar seres humanos por conta disso.
o que vai acontecer então é que eles vão levar o Mowgli para um conselho dos lobos, que aí nesse conselho precisam que, para cumprirem as leis da selva, para que ele seja admitido ali naquela alcateia, que alguém pague algum preço por isso e que algum outro animal de fora diga que está tranquilo. Não pode ser a própria alcateia. É como se os outros de fora tivessem que corroborar também. O que vai acontecer? Quem vai matar ali um touro é o Bagheera. Aquela pantera negra assustadora, respeitadíssima ali na selva, que ela tem uma fala muito doce, mas ela tem uma atitude muito agressiva, né? É como se ela estivesse o tempo inteiro só se segurando, sabe? E o outro é o Baloo, aquele urso pardo ali, que é o professor das leis da selva para os lobinhos da alcateia. E ele vai dizer, não, vale a pena sim, bota o menino aí para dentro. Quem aparece então é o Shere Khan, ameaçando, né, aquele menino ali de vida, falando que eles têm que entregar o menino para ele terminar o serviço, não sei o que. Mas aí não tem jeito, as leis da selva já colocaram o Mowgli para dentro da alcateia. Ele agora é um dos protegidos ali pelos lobos. E mais, nesse instante, os próprios lobos meio que premonizam que um dia, quando o Mowgli crescer, ele é quem vai caçar o Shere Khan. Essa é a história base aqui, não vou contar mais muita coisa do que vai acontecer para não dar spoiler para vocês, mas gente, é uma história fantástica, assim, maravilhosa. Mas pessoal, esse livro aqui não é só sobre o Mowgli. Vai ter a história do Mowgli, o autor ele vai desenvolver uma história aqui do Mowgli de um ponto a outro. E que ponto a outro seria esse? Seria o autodescobrimento do Mowgli, porque na cabecinha dele, ele é humano ou ele é um lobo? Ele vai ter essa confusão. E depois, a que lugar ele pertence? À selva ou à civilização? Então a gente vai acompanhar essa história de autodescobrimento e de desenvolvimento do Mowgli, de criança para adulto e descobrindo quem ele realmente é, que é bem interessante de acompanhar aqui no livro. Mas essa história, ela vai sendo contada entre outras histórias. Os livros da selva vão tratar de vários outros animais, de várias outras circunstâncias que não tem a ver com Mowgli. Inclusive, alguns contos nem se passam nas selvas da Índia, tá certo? Então não se espantem se de repente, no meio da leitura, eita, cadê o Mowgli? É isso mesmo. Os livros da selva vão tratar de vários outros acontecimentos que não apenas a história do Menino Lobo, tá bom? É como se tivesse essa linha de história principal, entre aspas, que vai seguindo o Mowgli, e mais entrecortada de várias outras histórias interessantíssimas. E aí, eu não vou falar de todas, não tem tempo para isso. Eu vou falar das minhas favoritas. Eu escolhi duas, para não o vídeo não ficar enorme, tá bom? E as que eu escolhi foi o Tomai dos Elefantes e também eu escolhi o Como Surgiu o Medo. O Tomai dos Elefantes vai contar de um menininho que ele gostaria muito de ser um dos caçadores de elefantes ali da Índia, porque tem algumas pessoas que eram responsáveis por caçar elefantes, não para matá-los, mas para que eles fizessem parte de um grupo de elefantes cativos que servissem a eles. Mas esse menininho, ele não é óbvio, é uma criança, né? Ninguém está dando nada por ele. Inclusive ele vai falar ali com um dos chefes da caça, né? E o chefe da caça vai desdenhar dele e vai falar assim, olha garoto, você pode virar assim um dos caçadores no dia que você vir a dança dos elefantes. E aí todo mundo cai na risada, porque dizer quando você vira a dança dos elefantes é o mesmo que dizer no dia do São Nunca. Porque ninguém nunca viu essa lenda que é a dança dos elefantes, que é um dia onde todos os elefantes fogem, se reúnem no meio da floresta e fazem Deus sabe lá o que. Não conto mais nada para vocês desse conto. Leiam, é interessantíssimo. Eu amei esse conto. A outra que eu tenho para compartilhar com vocês do Como Surgiu o Medo é, na verdade, um mito de criação. Ele vai mostrar como é que algo foi criado. Digamos muito simplesmente que naquela época nenhum animal se matava. Nenhum animal mesmo. Então duas coisas vão surgir aí. Primeiro, vai surgir o primeiro animal que comia outros animais, utilizava da violência para se alimentar, e como surgiu o medo. Mas o medo é outra coisa, gente. Eu não vou contar para vocês o que é o medo para os animais. Sim, leiam este livro. E uma coisa, pessoal, que eu não posso deixar de falar, eu quase ia me esquecendo, mas é uma coisa muito bonita que eu achei aqui no livro, é que esse livro, todo início e final de conto, vai ter um poema. Ou falando de alguma cantiga que aquele animal da história tem,
ou alguém contando o que aconteceu ali mais ou menos, ou alguém contando algum sentimento que se passou ali no meio da história, e algumas são muito bonitas. São muito bonitas mesmo, eu curti bastante lê-las aqui. É isso, pessoal, esse livro é maravilhoso. Se vocês nunca pegaram para ler, leiam. Se você já leu esse livro, põe aqui nos comentários o que foi que você achou dessa leitura, que é maravilhosa, que tem histórias belíssimas, incríveis. Enfim, pessoal, é um baita livro, é uma baita leitura, tá certo? É isso, pessoal. Mais uma vez estamos chegando aqui ao final deste vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e segue a gente lá no Instagram, que a gente também sempre posta prévias de alguns livros que vão sair aqui no canal. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, muito obrigado pela nossa travessia. E até a próxima.